Oi, gente, todos em casa? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade na administração da sociedade. Bem, ao falarmos da administração na estrutura de uma sociedade, logo nós imaginamos a figura de uma pessoa responsável dentre aqueles que integram o contrato social. Pois bem, o direito empresarial ele veio não só para disciplinar os direitos e as obrigações entre os sócios, mas também para preservar a responsabilidade da sociedade perante terceiros. É importante salientar que, se não for definido quem será o sócio-gerente, todos vão poder praticar atos de gerência. Nesse sentido, eu gosto muito dos ensinamentos do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que na obra de Direito Empresarial Esquematizado dele, ele diz que, embora a sociedade seja uma pessoa jurídica, ela não possui vontade e atua por intermédio de seus administradores, que são os legítimos representantes legais. Bom, dentro desse contexto da administração da sociedade, eu vou apresentar para vocês alguns artigos. O primeiro deles é o 997, que diz: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 6º, importantíssimo para o nosso assunto, as pessoas naturais incumbidas na administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Artigo 1010. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contando segundo o valor das cotas de cada um. Então, aqui, neste caso do artigo 1010, retratou-se como se daria a administração das empresas que têm pequenos acionistas, pequenos cotistas, pequenas participações societárias de diferentes pessoas. E aí o professor Mamed, no seu Manual de Direito Empresarial, ele explica numa passagem bem interessante quando ele diz: o contrato social deverá disciplinar a forma de administração da sociedade, incluindo o número de administradores, seus poderes e atribuições do administrador que estão dispostos no contrato social. Tem-se, assim, a constituição de uma relação jurídica de representação. Por quê? Porque é o administrador que vai representar a sociedade perante terceiros. Bom, mas aí, quando nós temos vários sócios, como é que nós vamos determinar as deliberações? Bom, nesse sentido, é justamente definindo a participação de cada um deles que vai ser definida através de uma reunião, através de uma assembleia ou através até mesmo do próprio contrato social. E aí, o parágrafo 1º e 2º do artigo 1010, ele tratam sobre isso. Parágrafo 1º. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Então, aqui já deixa claro, mais da metade do capital social. Se você tem alguém que tem um percentual com mais de 50%, é lógico que o comando, que a decisão final vai ser desta pessoa. Então, é por isso que a grande maioria dos contratos, eles simplesmente não prevêem a assembleia e nominam diretamente o gerente ou o sócio administrador. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maioria do número de sócios, no caso de empate, e, se persistir, decidirá o juiz. Minha gente, em todos os casos societários, nós devemos procurar evitar ao máximo a intervenção judicial. Por quê? Porque eu falei bastante para vocês a importância do affectio societatis, daquela relação de confiança, de amizade entre os sócios. E aí, quando esta relação ela é quebrada, certamente isto vai impactar diretamente no funcionamento e no resultado da empresa. Então, é melhor que se tente evitar ao máximo essas situações de desavenças. Nesse sentido, o melhor caminho é que o contrato já traga a previsibilidade de uma arbitragem, aonde um terceiro estranho
uma câmara arbitral, vai conhecer do assunto e decidir tal como se fosse um juiz. E aí vai evitar de forma mais simples, de forma mais rápida, os desgastes entre os sócios. Bom, artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Neste caso, nós não estamos discutindo a figura daquela pessoa que é sócia da empresa, mas sim a figura daquela pessoa que não é sócia, o administrador profissional, o administrador contratado. Esta pessoa, ela tem que tomar conta da empresa com zelo, com carinho, como se fosse sua. Parágrafo 1º do 1011. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados, ainda que temporariamente, os que têm acesso a cargo público vedado, quem cometeu algum tipo de crime. Então, o administrador, ele vai atuar como se fosse sócio da empresa, mesmo não sendo, ele vai ter todos os poderes. Então, nesse caso, a gente vai ter que observar se ele detém os requisitos ou não do artigo 966 do Código Civil, que trata da figura do empresário. Se ele tiver algum tipo de impedimento, ele não vai poder ser administrador da sociedade. E se a sociedade define que quer um administrador, independente de suas habilidades, independente de seus conhecimentos técnicos, o que é que ela tem por obrigação de fazer? Ao menos deveria verificar se essa pessoa atende aos requisitos legais. Parágrafo 2º. Aplicam-se à atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato. Então, este parágrafo, ele diz que a sua atuação vai depender de uma instrumentalização. E esse instrumento nada mais é do que uma procuração que vai conferir um mandato a ele. E aí, essa situação, ela vai ser completada pelo artigo seguinte, pelo artigo 1012, que diz: o administrador nomeado por instrumento em separado deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos praticados antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Então, como nós estamos vendo, essa delegação da administração, ela é de extrema importância. E aí ela pode se dar de duas maneiras. A primeira delas, diretamente quando da constituição da empresa. Ou a segunda delas, eu vou fazer um instrumento particular ou público em separado, e esse instrumento ele vai ser averbado às margens lá da onde consta o seu efetivo registro. Bom, artigo 1013. A administração da sociedade nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. De certa maneira, eu já falei para vocês. Se não for definida a responsabilidade na administração, todos os sócios respondem. Parágrafo 1º do 1013. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria dos votos. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para a diferença entre o administrador empregado e o administrador sócio. Esse parágrafo 1º do artigo 1013, ele está se referindo à figura do administrador contratado. Parágrafo 2º do artigo 1012. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Ora, o administrador, ele é um empregado, eu falo daquele administrador contratado. Se ele atuar de forma diferente das deliberações, é lógico que ele vai ficar sujeito a uma indenização por perdas e danos para os integrantes da sociedade e também para terceiros que efetivamente venham a ser, porventura, prejudicados. E aí, por falar em responsabilidades, é de extrema importância a gente destacar o que diz o artigo 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade,
não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. E aí eu trago para vocês os ensinamentos do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Ele diz: caso o contrato social silencie acerca dos poderes e atribuições dos seus administradores, entende-se que estes podem praticar todos e quaisquer atos pertinentes à gestão da sociedade. O artigo 1016 ele diz que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Nós já falamos isso quando tratamos dos artigos 1012 e 1013, agora há pouco. E aí, este artigo 1016, ele não deixa dúvida que é extremamente necessário o administrador observar vários pontos, várias situações no desempenho das suas funções. Por quê? Ele tem que ser probo, ele tem que ser diligente, de acordo com o artigo 1011. E se por alguma maneira ele vier a faltar, ele por ela, ou seja, pelo seu ato, ele vai responder tanto perante a sociedade quanto perante a terceiros. É justamente por isso que o artigo 1017 ele vem e complementa dizendo: o administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio, botou no bolso, ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízos, por ele também responderá. Então, o artigo 1011 deixou claro que o administrador deve administrar a sociedade como se fosse sua. E aí, para evitar esses possíveis atos lesivos, por negligência, por imprudência, por imperícia, ou até mesmo por ardil próprio, o que é que deve acontecer? O ideal é que a responsabilidade pela administração já esteja disponível no contrato social. Mas, se porventura ela não houver, isto vai ter que ser depois ajustado entre os sócios e poderá vir a ter ser objeto de uma futura alteração no contrato social. Mas é fato que não poderá haver a garantia de bens da sociedade e nem tampouco não poderá se contrair empréstimos, salvo expressa deliberação em contrário. Por quê? Porque este tipo de situação, com certeza, prejudica a sociedade e prejudica aos sócios. Artigo 1018. Ao administrador é vedado fazer substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no limite de seus poderes, constituir mandatários na sociedade, especificando no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Então, o poder da administração, minha gente, ele é personalíssimo. Eu, a princípio, não posso conceder a uma outra pessoa as minhas funções de sócio. O que é que eu posso? Eu posso delegar poderes. Eu posso delegar certas atividades para um sócio gerente, que também é denominado de administrador pelo nosso Código Civil. Artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Então, o administrador ele pode estabelecer mandato. Neste mandato vai poder ser especificado e deve ser especificado os poderes atribuídos. Agora, se o sócio ele for escolhido, como administrador no contrato social, seus poderes eles serão irrevogáveis. Ele dali jamais poderá ser retirado, a não ser que aconteça uma justa causa. Artigo 1020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes um inventário anualmente, bem como balanço patrimonial e de resultado econômico. É o dever da transparência, o dever da prestação de contas. E aí há sempre a necessidade dessa prestação de contas por parte do administrador, inclusive no tocante à escrituração contábil. Este é um dever legal que está previsto lá no artigo 179 do Código Civil.
Artigo 1021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado do caixa e da carteira da sociedade. Nós falamos agora há pouco, o dever da transparência. Então, é lógico que o sócio tem direito de acesso às contas bancárias, às notas fiscais, às declarações da empresa. Em suma, a todas as informações e documentos que ele entender como sendo pertinente. Em relação ao terceiros, a este relacionamento da empresa e dos sócios para com terceiros, nós temos vários artigos, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 e 1031. Mas eu vou chamar a atenção de vocês apenas de 3. O primeiro deles, o 1022. A sociedade adquire direitos e assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou não os havendo por intermédio de qualquer administrador. Já falamos sobre isso. Artigo 1023. Se os bens da sociedade não cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Nós vimos aqui que uma das principais características de quando da constituição da empresa é a separação da pessoa física em relação à pessoa jurídica. Então, primeiramente, você tem que esgotar todas as possibilidades em relação à empresa, para depois só e somente só você poder estender essa responsabilidade aos sócios. Porém, é preciso deixar claro que o sócio só vai participar na exata proporção das suas cotas, de acordo com o seu percentual de participação dentro da sociedade. Só que você chegar no patrimônio do sócio não é nada fácil. Se uma vez esgotadas todas as possibilidades em relação à empresa, ou seja, se porventura isso vier a acontecer, nós vamos ter que nos valer do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que está prevista lá no artigo 133 do novo Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual e, como tal, ele vai ser ou ela vai ser resolvida por meio de decisão interlocutória. E não é um processo fácil, minha gente, porque, mais uma vez, vai ter que ser garantido o contraditório, a ampla defesa, ou seja, vai ser discutido tudo novamente. Bom, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão aí na página do YouTube e deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal, compartilhem as ideias aqui apresentadas no canal. Por quê? Para sempre poderem receber as notificações de novidade. Aqui nós vamos estar postando sempre situações de utilidade pública. No mais, fiquem com Deus e um forte abraço do professor Bruno.